A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? A gente vai dar sequência a mais uma aulinha. A lição de número 10, isso mesmo. Já estamos na lição 10, olha lá. Que tem por tema, Jesus cura a mão de um homem. Olha que interessante. Você já pegou sua revista? Para você que não tem a revista, mas quer acompanhar a aulinha, tá lá, a historinha tá lá no livro de Mateus, capítulo 12, do 9 ao 14, tá bom? Para você acompanhar. E você que já tem a revista, vamos junto aí nessa historinha. Descobrir quem foi esse homem, né? O que aconteceu? Quem já ficou dodói? Quem ficou doente por algum motivo? A tia já ficou várias vezes, quando era menorzinha. Agora a tia não fica muito não, mas a tia ficava bastante dodói. Tinha que muitas das vezes ir para o médico para poder tomar um remédio, tomar uma injeção para poder melhorar. E muitas das enfermidades acontecem dessa forma, não é mesmo? A gente precisa, às vezes a mamãe dá uma atenção, dá uma sopa, um remédio e a gente fica logo bom, né? Mas às vezes a gente precisa ir lá no doutor, conversar com o doutor, fazer exames para poder ver o que está acontecendo e ser medicado para depois a gente melhorar. Não é isso que acontece? A história de hoje vai falar de algo, de uma enfermidade, mas que não tinha muito jeito, porque tem doenças que só um remedinho, a atenção da mamãe, um carinho da mamãe, uma sopinha não resolve. Tem coisas que vêm desde a infância, desde que nasceu, alguma doença. Você conhece alguém que tem alguma coisa assim, alguma enfermidade, não enxerga desde que nasceu, algo do tipo? A tia conhece algumas pessoas que já nasceram com algumas enfermidades. E a historinha de hoje vai falar sobre a cura de um homem que tinha uma enfermidade em sua mão. Isso mesmo. Como deve ser difícil, né? Não conseguir, não ter o movimento das mãos. Esse homem já tinha ido em vários médicos também, mas o caso dele era impossível de se resolver. Ele não conseguia, ele não tinha uma das mãos. Então, ele não conseguia pegar nas coisas. Imagina tomar água. Ele não conseguia porque ele não tinha as mãozinhas dele, né? Diz a história, a palavra do Senhor, que as mãos deles eram mirradas, né? Então ele não conseguia, ele não tinha além esse movimento assim, conseguir mexer, ele não conseguia. E o Senhor Jesus opera muitos milagres, todo mundo sabe disso, né? Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz coisas impossíveis acontecerem. Isso mesmo. E teve um certo dia que o Senhor Jesus, ele chegou até a sinagoga. Quem sabe o que é sinagoga? A tia vai falar agora. Sinagoga era usado mais antigamente. E era como se fosse a igreja de hoje, né? O templo, né? Então, o Senhor Jesus foi até o templo. Só que Jesus foi no sábado, isso mesmo. E antigamente, lá no tempo de Jesus, não podia trabalhar no dia de sábado, não podia curar, não podia fazer assim coisas que, vamos assim, precisava de mão de obra, de algo do tipo assim. Sábado era reservado para o descanso e principalmente para glorificar a Deus. E quando aquele povo viu Jesus chegando naquele templo, eles não gostaram. Olha a cara desses moços aqui como ficou. Todo mundo ficou comentando, ninguém gostou da presença do Senhor Jesus ali. Você sabe por quê que não gostaram? Porque eles já conheciam a Jesus, né? Eles já sabiam que Jesus ia ali curar, né? Operar ali um milagre. E aquele homem
que estava com aquela mãozinha ali, sem poder mexer, que já não tinha, olha que tadinho, não tinha como movimentar, pegar, trabalhar, né, naquele dia. Então, naquele tempo, né, ele não podia fazer nada. Então, naquele dia, sábado, Jesus chegou. E justamente o que aconteceu? Naquele sábado, Jesus olhou para aquele homem ali que tinha as mãos mirradas e falou para ele, né? Que era para levantar as mãos. Isso mesmo. Jesus pediu para ele levantar as mãos. E sabe o que Jesus fez? Quem que adivinha? Levanta a mão aí. Ah, Jesus operou o milagre. Olha que maravilha. Sabe? Aquele homem se tornou, pôde movimentar suas mãos, teve o movimento das suas mãos, né? Então, Jesus, naquele exato momento que ele operou esse grande milagre, ele mostrou para todos esses que estavam bravos, né, que estavam ali falando que era um dia de sábado, ele mostrou principalmente o amor que ele tem, que ele pode fazer milagres, maravilhas. Isso mesmo, Jesus, ele ama a todos nós. E quando Jesus chega na nossa vida, tudo muda. Às vezes, a gente não tem uma enfermidade, assim, não tem um dodói fisicamente, né? Mas às vezes a nossa alma tá triste, a nossa alma tá abatida, né? Estamos angustiados, às vezes até depressivos. E Jesus vem para curar essas enfermidades também. Ele vem trazendo alegria, trazendo a paz que só vem dele, sabe? Uma paz que tranquiliza, que traz calmaria. Jesus cura tudo. Tudo. Quando a gente tem Jesus, aceita Jesus no nosso coraçãozinho, tudo muda. Temos outra visão, sabe? Aquilo que trazia angústia, tristeza, né? Aflição, já não faz mais isso, já não tem mais isso. Porque o nosso Papai do Céu, ele é amor, ele é alegria. Aqui na Bíblia, na historinha, no versículo, a gente pode ler lá em Jeremias 17:14, que diz assim: Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Precisamos ter fé acima de tudo, porque Deus e nosso Senhor Jesus, ele tem o poder para curar. Ele pode todas as coisas, ele pode fazer o impossível acontecer. Mas para isso precisamos ter fé no Senhor Jesus. Crer que ele pode operar e transformar qualquer situação, operar milagres. Que cada um de nós tenhamos fé sempre no Senhor Jesus. E tudo vai ser transformado para melhor. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. E não se esqueça disso. Apresente, clama ao Senhor, né? Porque você será curado. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima aulinha. Beijo no coração. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Mais um domingo estamos aqui. Agora já na lição de número 10 da revista Saber Mais, com o título A História de José. A lição de número 10 tem por título José reencontra seus irmãos. Para poder entrar nessa de hoje, nós já vimos então que José era um filho muito amado e que de filho muito amado, por causa da inveja dos seus irmãos, por causa de muitas coisas que tinham acontecido, José então é jogado em um poço pelos seus irmãos, depois José é vendido por eles. Lá no Egito, José se torna um escravo e de escravo ele torna-se um presidiário por causa de uma mentira, então ele vai preso injustamente e da prisão, a gente viu na última semana que ele passa então a ser um governador.
nesse caminho todo que José percorreu, Deus tinha um propósito na vida dele. Lá no começo, quando os irmãos chamaram ele de sonhador, quando Deus deu sonhos para ele, José provavelmente nem imaginava tudo que iria acontecer. Então ele tinha um amor de família, um amor de um pai, tinha um processo a percorrer e agora então ele se torna o governador do Egito. Tirado então da prisão, o faraó viu que não existia alguém daquele povo que tivesse tanta sabedoria como José, que pudesse governar aquele povo. E então o faraó coloca ele como governador e o faraó dá para ele então, depois do faraó, ele respondia por todo aquele governo. E José então começa, agora nós estamos entrando nessa lição, José então começa a andar pelas cidades, viajar pelas cidades, para que ele pudesse organizar ali o povo do Egito, para que eles pudessem então ajuntar alimento, porque o sonho que Faraó tinha tido e a revelação que Deus tinha dado para José, que ia ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, ia se cumprir. Então José começou a passar pelas cidades e para que pudesse ajuntar alimento. E chegou num ponto que o Egito se tornou um celeiro para todo aquele povo do Egito e para a região. Então, ele juntou muito trigo, muito alimento para passar os 7 anos de fartura, porque os 7 anos de escassez chegariam. E chegou os 7 anos e todo o povo do Egito ali tinha o que comer. Porque José, na sabedoria que Deus tinha dado para ele, tinha ajuntado muito alimento. Mas o povo que estava em volta não tinha o que comer. E começou a todo mundo passar muita dificuldade. É muito difícil passar dificuldade de comida. As outras coisas a gente consegue levando, consegue dar um jeito. Mas quando se fala sobre alimento, é muito complicado. E a fome começou a se espalhar, a dificuldade de todos os lados. Chegou num ponto que o povo começou a ir para o Egito para comprar alimento deles, porque lá tinha alimento em abundância. Então, nessas idas, o Jacó, que era o pai do José, ficou sabendo que no Egito tinha comida para comprar. Então ele enviou os seus filhos para comprarem alimento. E num certo dia, José então dá de frente com os seus irmãos, ali todos para comprar alimento. Só Benjamim, que o Jacó não deixou que fosse, mas os outros estavam lá. E José reconheceu que eram seus irmãos, mas eles não reconheceram José. Eles se curvaram diante dele, chamaram ele de Senhor, mas não sabiam que era José. Então, aquele sonho que José teve lá atrás, que eles iam se curvar diante dele, estava se cumprindo ali. E José, então, tinha um plano para tratar com seus irmãos. Então, ele falou para eles assim, vocês são espiões, o que vocês estão fazendo aqui? Estão espiando a nossa terra? E eles falaram, não, nós somos de família, somos pessoas boas. Mas José tinha um plano com eles e com o pai, de trazer eles para perto dele, para saber se realmente eles tinham se arrependido. Então, José falou assim, não, eu acho que vocês são espiões, vocês vão voltar para casa de vocês e vocês vão deixar um irmão aqui. E quando vocês voltarem, vocês vão ter que trazer o irmão que ficou lá. E isso aconteceu. Um irmão ficou, eles voltaram. No meio do caminho, eles pararam para descansar, eles abriram as malas e perceberam que o dinheiro que eles tinham levado para pagar o alimento estava voltando junto com eles. E isso deixou eles apavorados. E chegando lá na cidade, contaram para o pai tudo que tinha acontecido.
e que quando voltasse lá, iam precisar levar Benjamim. E por um certo período, o pai segurou aquela ocasião, aquele problema, com medo de perder o seu filho, porque ele já tinha perdido José. Mas chegou num ponto que a fome era grande e ele teve que enviar de novo os filhos para comprarem alimento. E dessa vez, então, eles precisaram levar o Benjamim. Em tudo isso, Deus tinha um propósito. E na próxima lição, nós vamos ver a continuidade desse propósito. O irmão chegou, o irmão foi e se apresentou ali, e todos eles, de novo, tiveram que se curvar diante de José. E nós aprendemos com essa lição que em tudo Deus está trabalhando. Até nas horas que parecem ser muito difíceis, Deus continua trabalhando. Nós precisamos, como José, permanecermos fiéis a Ele e entendermos que em tudo Deus tem um propósito nas nossas vidas. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para a gente estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor e também falando sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui nós vamos falar sobre a visão das torrentes das águas purificadoras, que nós estamos estudando o livro de Ezequiel. E hoje nós vamos falar em Ezequiel 47:8, que diz assim: Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Ezequiel 47:8. Como nós estamos estudando o livro de Ezequiel, e nós sabemos que o povo estava ali na Babilônia cativo. As pessoas estavam sofrendo de todos os jeitos, todos os modos. A esperança do povo estava abatida. A força daquele povo também. Mas Deus estava trabalhando através de Ezequiel que a esperança desse povo deveria ser reativada, reavivada. E aqui o Senhor mostra para o profeta aonde estava o templo e ali nascia águas. Quando fala torrentes, é um substantivo de correntes. Então, as torrentes são águas que nascem de repente, brotam com muita força, ou também que escorrem em muita velocidade. São conhecidas como torrentes. E ali naquela visão, o profeta via que a água brotava dentro do templo e descia de forma que vinha trazendo vida para as pessoas. Deus ali naquele momento estava mostrando como seria a rotina daquele povo, né? Ali no templo, como eles deveriam trabalhar, executar o serviço, a maneira como que eles deveriam se portar dentro do templo, e trazia para eles como seria o novo modo de viver deles na atividade no templo. Mas ali também ele trazia através do profeta como que seria reavivada então essa esperança, essa vida interna desse povo que estava praticamente mortos, né? E nós vemos aqui nessa lição que as águas eram purificadoras. Essa água, ela fala da palavra de Deus. E a palavra de Deus que se tornou carne é Jesus. Então,
o templo ali, a água e que descia, mostra-se a palavra de Deus e também a ação de Deus trazendo Jesus para que esse povo agora tenha vida. E esse povo atinge até nós, que é vida que nós devemos estar buscando em Jesus. Essa fonte em Jesus, na palavra de Deus que é Jesus, nós precisamos ter vida. Ezequiel via esse momento de revigorar a vida dessas pessoas e nós também devemos estar revigorando a nossa vida através da palavra de Deus. A fonte de água viva, que é Jesus na nossa vida, levar vida para outras pessoas, vida que nós precisamos. Nos dias que estamos vivendo, tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, estão praticamente sem vida emocional. Mas Deus, através de Jesus, que é essa água purificadora, quer limpar a nossa situação emocional, quer nos fazer reviver, trazer vida, né? Vivificar nossa vida. É isso que Ele quer fazer. A lição traz e pode ser aprofundada com mais tempo. E o que eu estou dizendo é apenas um pouquinho para que chame a vossa atenção de estar buscando vida para a sua vida. Se por acaso estiver morna, uma vida fria, o Senhor quer ativar, reativar, reviver, ou nós precisamos estar com a nossa vida firmadas em Jesus, que é a vida, a água viva que vai fazer vivificar a nossa vida. Nós precisamos estar buscando essa vida em Jesus. E é isso que Ele quer reavivar neste momento e também possamos estar plantando vida, alegria no Senhor Jesus para que o nosso momento hoje esteja feliz, bem e o nosso futuro garantido em Deus. Nós possamos estar meditando, né, nessa palavra, que agora é um pouquinho de tempo só, mas depois você vai poder mergulhar nesse assunto da água viva que o Senhor tem trago para nós através da sua palavra. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa estar reavivando a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe.